Você tem um projeto Maker, não é? Como que chama? Não, eu há uns 12 anos atrás, eu comecei a ver essa nova onda do digital acontecendo, né? Que tem hoje um monte de nome, Internet das Coisas, Movimento Maker, enfim. E eu falei, puta, eu quero entrar nessa história. E obviamente que eu tentei puxar isso pro trabalho, né? Então assim, pô, vou começar, com o meu trabalho com inovação, começar a levar isso pros meus clientes. E eu percebi que, assim, cara, não dá. Você imagina se hoje a gente fala de impressão 3D, por exemplo, ainda é novidade, imagina há 10 anos atrás. Aí eu falei, puta, eu vou ter que ir para educação. Aí montei os cursos todos e daí nasceu esse projeto, que quando eu comecei a levar, por exemplo, em algumas escolas, eu percebi que mesmo as escolas privadas não tinham grana de comprar os kits. Então eu falei, cara, então vou montar aqui uma maneira fácil de montar alguns desses kits com sucata para ensinar eletrônica básica para que qualquer escola pública consiga montar, entendeu? Mas é uma coisa super simples, porque a gente não tem o básico aqui, cara. Tem que ser simples, né? Porque senão não rola. Mas é que você não sabe, antes do movimento Maker, você sabe que eu vou falar desse assunto, porque a gente precisa quebrar um pouco essa seriedade que a gente teve até agora. O Cavallini, ele teve um site que fez um sucesso enorme na época, lá nos inícios da internet, virou livro depois, que chamava Boa Bronha. É um site de autoajuda. Tô falando sério, chamava Boa Bronha o site. Conta como é que foi o negócio. Eu trabalhava na Globo.com. Globo. Na Globo. Eles iam lançar um portal chamado Kitnet, que era um site um site desses que você monta seu site, né? Hoje tem uns montes. E aí o CEO da empresa chegou para mim e falou assim, nós vamos pedir para os funcionários criarem os sitezinhos, né, pessoais, para poder já lançar o site com alguns. Para os diretores a gente não vai pedir, mas você vai ter que fazer um. Eu falei assim, puta, mas por quê, né? Cheio de coisa para entregar, meu bônus está atrelado a um monte de entrega, você quer que eu fique fazendo sitezinho? Ele falou, vai e tem que ser um site pornô. Eu falei, você tá maluco? Porque numa época que não tinha, né? Não tinha muito site pornô, né? Tava começando tudo. Tinha, mas assim, nós estamos falando de 2000, 2001, a gente tinha 5 milhões de pessoas no Brasil na internet. É nada, né? Comparado a hoje você tem 160 milhões. E aí, puta, fiz um site lá, né, baixando foto de outros lugares, fazia a curadoria, botei muito humor. Eu sei que tinha um script que entrava nas máquinas de todo mundo e pegava as imagens de sacanagem que o cara tinha no computador dele e publicava no site. Enfim, e tinha muito humor. Não, mas tinha isso? Esse script aí? Cara, tinha um monte de coisa que a gente fazia. Tinha joguinho, tinha enquete, tinha assim, porque as enquetes que seria preso hoje se usasse. Seria preso hoje. Mas enfim, então tinha muito humor. E aí o que acontece? Em 3 meses, ele passou a ser um dos sites mais visitados do Brasil. O Google no Brasil na época acho que tinha, sei lá, 35 milhões de page views por mês. Esse site começou a bater 2, 3 por dia. Então era um negócio muito... 2, 3 milhões de views? 2, 3 milhões de views por dia. A gente passou a ser um dos sites mais visitados do Brasil. Já tinha AdSense? Não tinha nada, cara. Não tinha nada disso. Não tinha nada. Lá no começo não tinha nada disso. E foi um puta sucesso. E aí o dia que eu saí da Globo eu fechei o site. Né? Porque mas não monetizou, né? Não monetizou nada. Eu ganhava na época, acho que uns 5, 6 mil reais por mês. Porque você tinha algumas maneiras de indicar a loja. Na época tinha algumas coisas que se você colocasse banner você ganhava por visualização. Então tinha umas maneiras de fazer grana. Mas que pegava essa grana e usava no próprio... Fala uma enquete que dá pra falar. Não lembro. Lembro. Não lembro. Lembra sim, que eu sei. Não lembro. Mas tinha uma interessante que era o seguinte. Não lembro. Eu não lembro, mas tinha uma que era assim. Mas assim, se você tivesse que né? E assim, óbvio que o público era 99% masculino. E um masculino muito específico. Também não era um masculino genérico, né? Era um masculino que procurou um site chamado Boa Bronha. E a pergunta era, se você tivesse que dar, pra quem seria? Aí na enquete tinha, sei lá, anão, tinha... Anão é genial! Por quê, né? Pois é. Por que eu vou perguntar, né? Aí tinha um monte de coisa, e assim, o que ganhou disparado era o melhor amigo. Você tá brincando. E eu não consigo conceber isso, porque... Então você que tá assistindo... Vocês são melhores amigos?
Somos muito amigos, somos muito amigos, mas nunca fomos melhores. Porque o ponto é o seguinte... A gente evitou ser melhor, entendeu? O dia que eu fui que ele resolveu ser meu melhor amigo, ele me abraçou de um jeito que eu falei, acho que não tô curtindo essa amizade, não. Mas, ó, se você tá assistindo aqui o nosso podcast, obviamente você tá assistindo, você não tá ouvindo eu falar, responde então nos comentários. Se você tivesse que dar pra alguém, você preferia um anão? Acho que tinha um travesti. Aí tinha acho que era sei lá, um cara bem forte, tipo um Schwarzenegger da vida. Enfim, bem forte ou seu melhor amigo? Responde nos comments aqui que a gente vai sortear uma cópia do livro Boa Bronha. Boa. Porque o que acontece? Se você não é hétero, é super compreensível. Você tem o bromance, enfim, é super compreensível. Agora, se você é hétero, não entra na minha cabeça, porque assim, por mais que você confie no teu amigo que ele nunca vai falar nada... A preocupação não vai usar. Você vê que ele já parou pra pensar, né? Não, Ele falou, pô, eu queria dar pro Netão, mas ele não vai falar nada, mas... Então, mas esse é o ponto, que você já entrou na enquete, você já não tem escolha, você já se lascou na enquete. Você vai ter que fazer isso. E aí eu fico imaginando o seguinte, aí você fez com o amigo, combinou, nunca vou falar nada. Aí passou 15 anos, você tá indo pra balada com o amigo, no carro. Aí ele olha pra você e faz assim, ó. Vai vir na hora aquela imagem. Entendi. O cara pensou nisso, não tem como. Entendi. Ou então saiu da balada com o amigo, ele olha pra você e fala, vamos pra onde? Fudeu. Nunca mais, cara. Fudeu. Mas virou livro? Como é que foi? Eu escrevi depois a história, porque assim, a experiência foi muito rica de fazer, na época chamava marketing viral, né? Mas toda a história de growth, como fazia, como ganhava, a experiência com o público foi muito rica, porque hoje você tem muita comunidade que você tem um feedback automático das pessoas. Você faz vídeo no YouTube, você tem os comentários. Naquela época isso era muito raro. E eu recebia muito contato das pessoas, de todo tipo. Você precisava construir aquilo na mão, né? E essa experiência, cara, é uma experiência que pessoas de comunicação e marketing não tinham. Não foi boa. Na mão, na bronha. A gente tentou ignorar. Mas ele tá insistindo. Na mão. Boa bronha. Mas você não tinha essa experiência, entendeu? A gente tava... Era 2001. A gente ainda, apesar de ter o digital há 5 anos, a comunicação ainda era para vários. Não tinha rede social. Não tinha rede social. Ponto, então, né? Esse contato que eu tinha com o público, de entender os caras, de pegar feedback e tudo, era uma coisa muito rica. De fazer as enquetes, de fazer ferramenta. A gente fez... Tinha uma ferramenta chamada Punhetometric, que você escolhia... Enfim, como é que era? Punhetometric. Porque você escolhia as coisas, botava lá Escolhia as coisas? Explica isso aí direito. Você escolhia as categorias, escolhia quanto tempo mudava a imagem, se era aleatório ou não, enfim. Você fazia toda uma programação. Genial! Enfim. E era só foto, não tinha vídeo. Tinha vídeo, mas na época os vídeos grandes tinham 1,5 MB. Ah, entendi. Então eram vídeos muito pequenininhos, não dava conta, então, cara. Então o cara gostava lá de um fetiche qualquer, ele gostava do anão. Então ele botava lá, eu quero anão, anoas, né? Eu quero anoas, a cada 3 segundos muda. Ele podia escolher vários, tinha posições, porque as categorias... Porque assim, isso é muito louco. Na época que eu escrevi o livro... E você tinha essas métricas depois, né? Isso é o mais legal, cara. Ele conseguia essas informações. Porque, na época que isso é uma outra coisa interessante também, porque assim, a indústria pornô, grande parte das inovações nasceram ou se proliferaram antes nela. Forma de pagamento, micropagamento, mailing, um monte de coisa, né? DVD, enfim, tem um monte de coisa que a indústria pornô fomentou. Então, ter essas informações e tudo mais, e as táticas, o que funcionava e o que não funcionava, o que eu aprendi ali, eu levava para os clientes. Sim. Né? Era um bom laboratório. Era um ótimo laboratório. Então o livro conta um pouco do lado sério e um pouco do lado não sério da coisa. Mas foi uma experiência interessante. Assim. O que você acha que foi o alavancador, pensando da parte estratégica? Assim, você fala assim, cara, isso aqui foi um divisor de águas. Eu acho que foi 2 coisas. Assim, fazer com qualidade, que é subjetivo, mas assim, os sites são muito toscos. Eu ia falar isso. Qualidade era direção de arte. Foi do Fábio, não? Não. Que fez não. Era direção de arte assim. Você não via site com essa direção de arte, né? Eu infelizmente não conheci o Boa Bronha na época que estava no ar. Eu conheci depois pelo livro e tal.
E eu falei, caraca, velho, a qualidade gráfica disso aqui é muito bom pra época. Porque pra hoje, poderia estar no ar hoje. Assim. Porque acontece, eu tinha acesso nos meus amigos e na minha equipe do melhor programador, do melhor designer, do melhor cara de UX, na época nem chamava UX, enfim. Então tinha uma equipe muito boa lá. Tinha joguinho em Flash, na época era Flash, tinha um monte de coisa, né? Mas assim, acho que isso é uma coisa, mas o principal era o humor. Né? Era um site que estava tudo bem as pessoas acessarem, porque ele não era pesado. Entendi. Né? Então, e isso fazia com que as pessoas recomendassem ele para outras. Você não recomenda um site pornô para outras pessoas. A não ser que você. A não ser que você seja o melhor amigo. Não, e aquele grupo. Vocês verem juntos. Não, você fala muito em grupo de WhatsApp, mas tô falando, você não recomenda um site pornô para um colega de trabalho. Mas você tinha um álibi, né? Que é legal. Você tinha um álibi que é para falar assim, um site de sacanagem, mas dá uma olhada nas pesquisas que eles fazem. Né? Me ajuda a testar. Não, a gente fez um concurso publicitário no site. E os jurados, eu não vou citar os nomes aqui, porque muitos não gostam de ser citados nesse caso, mas assim, os jurados eram os maiores publicitários do Brasil na época. Caraca. Os caras que eram diretor de criação nas maiores agências do Brasil. Mas era um concurso do quê? Era um concurso do site, né? Então você tinha que fazer a campanha do site para divulgar o site. Você lembra que ganhou ou não? A que ganhou foi uma dupla da DPZ. Mas não, você lembra da peça? O que era? Aquela ficou até mal, eu falei assim. Você lembra da peça, assim, qual era? Cara, eu não lembro da peça, mas tinham peças muito boas, assim. Era uma peça bonita? E aí no livro tem as peças vencedoras e o mais legal são as peças que perderam, que são as piores. Porque são coisas horrorosas, né, em todos os aspectos. E numa época até que não se sabia muito bem como divulgar site erótico, né? Assim, não era uma coisa tão comum. A gente não sabia como divulgar nada, Neto. Porque você falou não tinha redes sociais, mas você não tinha as plataformas também de mídia paga. Você tinha que cadastrar o site em buscadores, no Alta Vista. Você busca aqui, nem lembro o nome. KD. Era bizarro, cara. Você tinha que cadastrar, esperar indexar. Não, ridículo, né, cara? Como chegamos até aqui, né? Por isso, e olha que ridículo, nós estamos falando de quantos anos? 10? Não, 20 anos. Não, 20. Não, então, dá na mesma. 20 tempo. anos, não é nada. Não é nada, assim. Pô, minha filha que está assistindo aqui a gente hoje, a Olivia, não tinha nascido. Foi quando ela nasceu. A idade, 20 anos. Uma idade de um adolescente, um pouco pós-adolescente. É muito pouco tempo, cara, para tudo que mudou, né? Para sair do Boa e chegar no Xvideos. Tá vendo? Podia ser você aí no Xvideos. Já pensou? Não nasci para isso, cara. Você nasceu. Eu sou teu melhor amigo, eu sei. Assumiu então, né? Mas o lance de ter matado o site foi por quê? Só porque você saiu de lá? Cara, porque assim, querendo ou não, é um negócio pesado, né? E como negócio, é submundo, né, cara? Porque eu baixava as fotos da internet. Mas isso é ilegal. Sim. Né? Então ele era amador nesse aspecto, né? Então, tem inclusive uma série aí, né? Eu não sei se é na Prime ou na Netflix, de uma mulher que ficou viúva. Ela vivia bem pra caramba, o marido morreu. A primeira cena da série é quando o marido morre. Aí ela fala, pô, como é que eu vou viver? Eu vou viver da grana do cara, mas ele é um empresário, ele tem não sei o que. Ela descobre que ele tinha uma produtora de filme pornô. E ela nunca soube. Aí ela entra na vida e você vai vendo como é difícil, né? O Cava sempre foi um cara, né? Um cara que trabalhava em multinacional, em grandes empresas e tal. Você virar um dono de site pornô, cara, não é fácil, né? E assim, era muito divertido, eu aprendi muita coisa, mas, cara, 6 meses é mais do que o suficiente pra você entender, ver o que é, o que não é e pular fora, entendeu?